Vasco convida os candidatos à presidência da República a comparecer em São Januário. O Vasco toma uma posição em relação às eleições presidenciais. E eu vou te mostrar aqui qual o posicionamento do Vasco em relação a essa corrida à presidência da República. A gente sabe que o Brasil está muito dividido. Lula de um lado, família Bolsonaro de outro, e o Vasco está em que posição? Aonde que o Vasco se encontra? No lado direito ou no lado esquerdo? Qual é o posicionamento oficial da instituição Vasco da Gama? Vou te revelar nesse vídeo aqui. Aliás, foi o Vasco quem revelou, foi o Vasco quem disse. Em uma nota muito clara, o posicionamento do Vasco em relação às eleições. Eu quero até a tua opinião, eu quero fazer esse termômetro, né? Eu quero aqui a tua opinião. Tu é mais para o lado direito ou para o lado esquerdo? E ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui a minha opinião. Vocês vão saber qual é o lado do Leonardo Baran na política do Brasil. Não vou deixar de dar a minha opinião aqui, não. Eu quero a tua e você vai saber a opinião do Vasco. Nesse momento, eu peço o seu like, fundamental aqui para o canal, fundamental para o crescimento do trabalho, fundamental para me dar mais motivação para continuar fazendo vídeos todos os dias por aqui. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder vídeos e lives, beleza? Tá inscrito? Deixou o seu like? O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno, o Admar Lopes ontem falou um monte de coisas em off. Eu vou revelar aqui um bate-papo que o Admar Lopes teve, revelando várias informações interessantes para a torcida do Vasco. Bom, sobre o posicionamento político do Vasco nas eleições presidenciais, vamos lá. O Vasco emitiu uma nota, olha, já vou falar do Admar Lopes, hein? Estou quase começando com o Admar Lopes. São tantas as informações importantes do diretor vascaíno, mas vamos nessa ordem aqui. O Vasco emitiu uma nota oficial. Vou a ela. O Clube de Regatas Vasco da Gama, reafirmando seu compromisso com a transparência, informa que, diante do período eleitoral, encaminhou convite a todos os candidatos à presidência da República, para o caso de haver interesse em acompanhar as partidas do clube no estádio São Januário. Por motivo de segurança, eventual comparecimento deverá observar o protocolo definido pelas autoridades públicas e esportivas. Não acabou aí, não. O convite foi enviado sem qualquer distinção entre candidatos e não configura apoio, endosso ou vinculação a nenhuma candidatura. O Vasco da Gama mantém a defesa dos valores democráticos, posição de estrita neutralidade no processo eleitoral e não integra, direta ou indiretamente, o debate político partidário. Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, Vasco fez um convite a todos os candidatos. Coloquei aqui na thumb Lula e Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, porque o futuro presidente do Brasil será um ou será outro. Então, botei na thumb os principais, né? O Brasil está dividido. De um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. É por isso que eu coloquei os dois na thumb e não acredito que tenha um vencedor que não esses dois aí. Então, o Vasco fez um convite a todos, solicitou que quem queira ir a São Januário, que avise antes. Isso se coloca de uma maneira neutra, a instituição Vasco da Gama. Eu já tenho a informação de que o Flávio Bolsonaro pensa em ir a São Januário. A ideia dele é ir a São Januário a um jogo do Vasco, tá? Se vai ou não, vai depender de agenda dele e de jogos. E pretende ir a outros estádios também. Mas a ideia dele é aceitar esse convite. É aceitar o convite. Isso eu já tenho a garantia. Em relação ao Lula, eu ainda não obtive essa informação. Até tentei correr atrás, mas não consegui.
não conseguir. Mas o Flávio Bolsonaro, a tendência é de que ele aceite esse convite. Ele viu com bons olhos ir a São Januário, aí tem toda uma estrutura por trás que vai definir se ele vai ou não, se vale a pena ou não, aí é um problema dele. Eu quero saber qual é o teu lado político e se você gostou do posicionamento do Vasco de neutralidade e de convidar todos os candidatos a ir a São Januário acompanhar um jogo do Vasco. O que você achou? Você quer a minha opinião? Eu vou dar, não vou ficar em cima do muro, não. Primeiro, meu apoio total e restrito à instituição, ao Vasco da Gama, ok? Ponto número 1. Ponto número 2. Eu não gosto de nenhum dos candidatos. Eu não gosto. Eu não gosto nem do Lula e nem do Bolsonaro. Eu não gosto de nenhum dos dois. E, Baran, você vai votar em quem? Por estar fora do Brasil, eu não vou votar. Eu não transferi o meu título de eleitor e eu não vou votar. Ah, Baran, mas você votaria em quem? Eu votaria em um dos dois. Em um dos dois eu votaria. Não vou revelar em quem, mas eu reafirmo, não gosto de nenhum dos dois. Gostaria muito que houvesse um terceiro para que eu possa votar. Ah, Baran, mas tem outros, Os outros não têm peso para vencer. Os outros não têm peso. Quem vai vencer é um ou outro. Eu gostaria que tivesse um terceiro de maior peso, mas reafirmo aqui, por estar fora do Brasil, eu não vou votar. Mas eu quero aqui a tua opinião, tá? E a minha política é o Vasco. Bom, Adimar Lopes, galera. Adimar Lopes teve uma conversa importante, hein, com os jornalistas. Falou sobre o John Mercado. Ele confirmou que o Vasco tem interesse na contratação desse jogador equatoriano. O Vasco já fez uma proposta ao Spartak Braga, que está fora da Champions League, já está eliminado, não vai disputar a competição. Então pode ajudar na transferência do John Mercado para o Vasco. O Vasco tem interesse nesse atacante equatoriano. Brian Rodrigues. O negócio esfriou porque o América do México não arreda pé de receber 14 milhões de dólares. Está irredutível e o Vasco, a princípio, não vai chegar nesse valor. O Vasco busca um centroavante, um camisa 9. Segundo Adimar Lopes, esse jogador, o camisa 9, é para ser titular incontestável, para entrar e jogar, para fazer a diferença. O Vasco está negociando a saída de estrangeiros por conta da cota. O Vasco agora tem 11 estrangeiros, contando com o Lloyd Augusto. E o Vasco vai tentar vender, negociar o Lloyd Augusto na atual janela, ele que voltou a treinar no CT Moacir Barbosa, tá? O Vasco busca um camisa 8 também e um zagueiro. O Vasco está no mercado buscando um camisa 8, um zagueiro e um centroavante, que não é camisa 9. O camisa 9 já é o Colídio, que está com a camisa 9, inscrito com a camisa 9, mas não é um centroavante. Situação do Diego Carlos, zagueiro, prioridade do Vasco. O Vasco aguarda que ele e o Fenerbahçe façam uma rescisão contratual. Se isso acontecer, o Diego Carlos será jogador do Vasco, será zagueiro do Vasco, mas o Vasco aguarda o desfecho de toda essa negociação, beleza? Se inscreva no canal, se você não está inscrito, ative as notificações para não perder vídeos e lives que eu faço todos os dias por aqui. O like, esse você já deixou, né? Forte abraço.